O Ramon Grossfogel traz uma outra perspectiva sobre racismo. Aliás, a pesquisa dele é a mesma da de racismo institucional da Grada. Como o da Grada é o mesmo do estrutural, então é o mesmo que os dois. O Grossfogel, de maneira geral, sem ser que a gente aprofunde, ele vai dizer, todo racismo ele é institucional. Todo racismo. E eu quero já debater isso aqui com vocês. Se todo racismo é institucional, significa que toda forma de racismo é praticada por instituições. E aí tem algumas vantagens e desvantagens nesse processo. Qual é a grande vantagem de interpretar dessa maneira? Todo racismo é institucional. A grande vantagem é que não existe, portanto, a ideia que parte da branquitude que o pessoal fala de um tempo para cá, como racismo reverso. Então, é isso que eu acho que é importante a gente debater aqui agora. Voltando, se todo racismo é institucional, praticado por instituições, essas instituições, hoje, no Brasil e no mundo ocidental, elas são dominadas por gente de uma mesma etnia ou de uma mesma raça ou não? O Grossfogel está dizendo assim, o que existe é racismo institucional. Ele não trabalha com o conceito estrutural. Tranquilo? Institucional. E não é só o Grossfogel. Toda a teoria decolonial trabalha dessa maneira. Toda a teoria decolonial. Grossfogel, Catherine Walsh, Anevoquiano, Maria Ludor, todos eles vão trabalhar com a ideia de que existe racismo institucional, porque é praticado por instituições. Então, assim, toda essa teoria decolonial entende que o racismo ele tem início com a conquista das Américas e da África. Antes, o que o Grossfogel vai apresentar para vocês, existia escravidão? Sim. O Império Romano exerceu escravidão, tinha escravidão na Grécia Antiga, tinha escravidão na África, tinha escravidão em vários lugares do mundo todo. Só que essa escravização de outros corpos não era baseada na cor da pele, não era baseada em raça. Era a partir da conquista de povos distintos. E também não era uma escravização voltada para a produção de mercadorias, o que vai financiar, no caso, vai funcionar o regime capitalista de produção. Tranquilo? Isso é um ponto histórico. Então, os decoloniais vão dizer, a escravização por cor da pele, ela começa com a conquista das Américas. E é patrocinada, agora voltando ao termo, é patrocinada por instituições. Essas instituições que são dominadas por europeus, pelos reinados europeus. Nem todo europeu se beneficiou dessa escravização. Os servos europeus, é importante entender, no período da escravização dos corpos negros aqui, nas Américas e na África, existia servidão na Europa. Trabalho por servidão. Tudo bem? Esse trabalho por servidão vai começar a terminar só com a Revolução Francesa, em 1789, lá no século XVIII, final do século XVIII. Até então, aí tem um livro muito bacana do Kropotkin, que diz o seguinte, os servos europeus podiam ser chicoteados, e eram enforcados em praça pública, por essa elite belga, elite europeia. Tá? O sentido de igualdade, até a ideia da criação do conceito de cidadania, aconteceu só a partir da Revolução Francesa, 1789. Bom, então existia, enfim, mas o que existia nas Américas desde 1492 ou desde 1500, no caso brasileiro, sobretudo no século XVI,
vai acontecer uma forma de racismo que é pautada pela cor da pele. Por quê? O Ramon Castro vai dizer, inclusive no mundo árabe, também tinha escravização. Mas um escravo, um escravizado, poderia, no mundo árabe, até se transformar em sultão. Dependendo do que acontecesse. E no Império Romano também podia alcançar a liberdade e vários outros. A partir da escravização moderna, que é a escravização dos africanos e de indígenas, isso era impossível. Por quê? Porque o negro jamais poderia ser rei no Brasil ou jamais poderia ser um grande proprietário, um grande poderoso econômico e politicamente, durante o colonialismo. Por quê? Mesmo que ele fugisse do cativeiro, fugisse da senzala, em qualquer lugar que ele estivesse, ele era pego porque ele era preto, tinha cor diferente da cor dos bens. Então era facilmente identificável. Tudo bem isso? Como que é imposto o racismo? Então essa ideia de que, por exemplo, no Império Romano existiam generais negros. Tudo bem? O Império Romano, que é antes desse período da escravização, existiam generais negros. Quando que isso muda? A partir da conquista das Américas. Então, essa chave da mudança e passar para ser um racismo de cor da pele aconteceu nesse momento. Outro exemplo que, aliás, o Grosfogo traz. Os irlandeses, por exemplo, essa região que se chama Grã-Bretanha, né, da Inglaterra ali, então, os ingleses escravizaram os irlandeses. Ou discriminavam os irlandeses. E era um racismo religioso. Uns protestantes e outros católicos, por exemplo. Isso também é forma de racismo religioso, ou por conta da religião, pode ser em vários lugares. Seja com os judeus, seja com os árabes, com os muçulmanos, etc. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma forma de racismo que é baseada no fenótipo, que acontece com a modernidade. Por isso vai ser importante nós estudarmos as cartas de Pedro Vaz de Caminha e a carta de Cristóvão Colombo, nesse curso que eu vou dar para vocês. Vai ser importante para a gente saber como que eles perceberam os indígenas exatamente naquele momento. No primeiro momento do contato. Como que eles escreveram os indígenas como tais. Né? Depois vai ter toda uma consequência posterior. Bom, o que o Farol, eu estava falando exatamente sobre o Farol. O Farol diz que o colonialismo ele é patrocinado pelas realezas europeias, mas ele é posto em prática pela ponta do sábio. O que é isso, a ponta do sábio? Para quem não sabe, num mosquetão, num fuzil, não é arma, era arma longa. O sábio é como se fosse quase diferente de uma faca, que é posta na ponta do cano do armamento. E a gente, quando não tinha a bala, né, enfiava aquela faca no outro e matava o outro. Então, assim, o que eu falo disso? A ponta do sábio, ou seja, o militarismo, é o que vai garantir a escravização do diferente, do outro. No caso do negro e do indígena. Então, é outra instituição criada para garantir os interesses das coroas europeias. Depois disso, você cria outras instituições, como no Brasil e nas Américas, todo lugar, toda cidade se conquistava, nas primeiras constituições que tinha, igreja e prisão. Igreja era o domínio ideológico e a prisão era para quem não se subordinasse, tinha um destino da prisão, para servir como exemplo como outros, ou a forca, ou o chicote, ou, enfim, o tronco e por aí vai. Essas várias instituições foram criadas para garantir os interesses de poucos. Igreja, prisão e todos os aspectos resultantes do militarismo também são instituições. Depois, no segundo momento, vai criar uma forma de prender essas pessoas por meio do judiciário. Então, você tem um acúmulo de instituições criadas para garantir os interesses dessa branquitude, que vai aceitar o negro, deixar o negro viver, desde que ele aceite o seu lugar de subordinação, o seu lugar de exploração, o seu lugar de discriminação, de ser entendido como outro. Aí ele pode ficar tudo bem. É aquilo que eu falo, assim,
todo branco adora ter um neguinho de estimação. Inclusive ele usa aquele neguinho para dizer que não é racista. Mas aquele neguinho, se ele tratar um branco igual, ele já não presta. Ele tem que se manter subordinado. Adoro esse preto, adoro. Vai ele se tentar ser igual, tá fora. Então, veja, tudo isso é garantido por instituições. Então, esse é o racismo institucional. É por isso que não existe, como eu falei no início da aula, é por isso que não existe racismo reverso. Por quê? Porque os pretos e negros indígenas, eles não dominam as instituições. Se eles não dominam as instituições, não tem como impor um racismo contra brancos. Vocês estão podendo entender. Não domina as instituições. As instituições são os brancos. Se foi. Continua sendo. Existe. O Wallace já teve. Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos. Beleza. Existem aqueles que eu estou chamando no meu livro de negros colonizados. Completamente colonizados. Que só chegam no lugar de poder porque foram colonizados. E muitas das vezes reproduzem melhor do que o próprio branco as ideologias colonialistas. É isso. Vocês vão poder citar vários exemplos aqui, buscar na história, para pegar vários exemplos excepcionais, ou melhor, de exceções de negros que conseguiram alcançar um determinado lugar na sociedade. Agora, esse lugar na sociedade, como ele chegou lá, mas chegou de que maneira? Normalmente reproduzindo todos os princípios do colonialismo, muitas vezes reproduz melhor do que o próprio branco. Então, a gente precisa fazer essas distinções para entender esse processo. Bom, então, já dito que não existe racismo reverso, dito o que significa racismo institucional, e aí eu vou agora explicar para vocês como que isso acontece, por exemplo, e aí é muito bom, quero até ouvir a experiência de vocês, de quem aqui mora no subúrbio, de quem mora em comunidade, de quem não mora, mas onde as elites estão, pelo seguinte, eu fui criado como eu já falei para vocês, fui criado em Irajá. Em Irajá, se chegar um branco qualquer e for chamar um negro de macaco, o que vai acontecer? Se o negro for chamado de macaco, se sentir ali discriminado, sabe o que vai acontecer? O branco vai tomar um socão na cara na hora. E se não tomar uma paulada na cabeça? Isso não foi encoberto pela porrada, como diz lá em Irajá. Por que isso? Porque ali é Irajá. Coisas equivalentes devem acontecer em favelas e periferias desse país. Mas isso não pode acontecer na Zona Sul. Porque a Zona Sul é cercada de polícia. A favela também é. Mas a Zona Sul da polícia está o tempo todo, ostensivamente, para garantir os interesses dos velhos. Não que ela não esteja em Irajá também para garantir, mas Irajá é outra. Irajá quando eu falo de Irajá, só como exemplo. Agora você pode citar vários outros exemplos aqui de comunidades, os lugares do subúrbio, etc. Veja. Então, ali pode ter discriminação? Pode. Tem discriminação? Tem. Mas ela não é institucionalizada. É uma discriminação que a gente pode, agora que a gente já viu o texto da Grada Quilombo, poderia ser um racismo cotidiano. Mas, dependendo do lugar que esse racismo ocorre, o agressor corre risco de também tomar porrada. Veja, isso aqui eu não li em livro nenhum, tá? Eu estou falando a partir da minha experiência. Estou querendo que vocês pensem e refletam a respeito disso. Tudo bem? Esse é o conceito do racismo. Por isso que o racismo é sempre institucional. Aliás, pode acontecer até o inverso. Um preto ou uma negra pode chamar um outro de branquelo. Branquelo azedo, branquelo, sei lá, leite. Tem outros termos aí que pode ser. Isso não é racismo, porque isso não significa um aprisionamento, uma matança, uma exclusão. Essa pessoa não vai perder, deixar de ganhar um emprego, porque o negro chamou.
Porque não vai deixar ele ocupar um cargo no emprego. Quando deixa ocupar o cargo no emprego, vai ser institucional. Percebe? Isso é um racismo cotidiano que pode acontecer ali, uma forma de discriminação. Mas não reverbera em... Eu quero pensar com vocês. Tá? Então, em linhas gerais, essa linha da perspectiva decolonial entende que o racismo que existe é um racismo institucional, sempre praticado por instituições. Então, assim, o que o Juan está falando aqui? O Juan está falando de um outro texto do Brás Cubas, que ele vai apresentar na aula de lei. Tá? Então, hoje é chiquíssimo, que vai tratar sobre racismo epistêmico dentro das universidades. 4 genocídios e 4 racismos, né, que vão acontecer. Vai ser legal, assim, genocídio contra mulheres, contra negros, contra judeus e contra muçulmanos e, enfim, seus respectivos racismos. Bom, essa pergunta é fundamental, assim, porque acho que dá para ser interpretado assim, por quê? Porque primeiro ocorre, antes vocês vão ver, aí ele vai explicar isso na próxima aula. Antes da conquista das Américas, os estados, né, os reinados, Portugal e Espanha, expulsaram os árabes e os judeus da Península Ibérica. Tá? Por quê? A Península Ibérica era habitada no sul, sobretudo no sul, tinham vários sultanatos, que era o termo, né, de árabes. E judeus que não tinham estado viviam ali também. Então havia todo mundo ali, desde o século VIII, sem discriminação religiosa, etc. Né? Então, eles com os espanhóis e com os portugueses. O que o reinado espanhol fez foi, nós vamos criar agora um Estado único para fazer esse Estado, nós vamos expulsar. Então, esse Estado foi... Fizeram 2 momentos, ou de expulsava ou de cristianização desses povos, dos judeus e dos árabes. Então, daí surgiu os mouros, e os mouriscos e os marrones, né? São judeus e árabes convertidos ao catolicismo. Tudo bem? Esse foi um processo anterior. Exatamente anterior, assim, 1488, né, começou isso. Ali, antes de 1492, antes da expansão. Então, aí esse Estado espanhol, ele criou, aí, ao expulsar, assim, criou um único território, chamou tudo de Espanha, que não existia Espanha até então, um único território, impôs uma única língua, porque os árabes falavam outra língua, uma única língua, uma única lei, e uma única cultura, e uma única religião. Ou seja, a ideia é a imposição do uno, que eu chamo lá, a imposição do uno. Tudo único. Não tem nenhuma permissão para a diversidade, para o diferente. O diferente tudo tem que ser rechaçado. Isso foi baseado na bula papal. Isso baseado naquilo que eu chamo de igrejismo. Tudo bem? A igreja dando todo apoio para isso. Bom, depois disso eles vão fazer a conquista das Américas. Vão fazer a expansão. Então, o Juan está perguntando se essa expulsão ou obrigação da conversão dos judeus e dos árabes ao cristianismo, caso não se convertesse, eram expulsos, se foi um eurocentrismo para dentro da Europa. Pode ser lido assim. Pode ser lido assim. Para as Américas, uma internacionalização. Sim, bacana. Você está lendo, bacana. O Grosfogo não faz essa leitura exatamente, mas pode ser lido dessa maneira. Acho que foi bom o Juan trazer esse exemplo, porque eu quero que vocês compreendam isso. Que eu sempre sugiro aos meus alunos que vocês tenham total liberdade e criatividade para que vocês criem, sejam criando conceitos, sejam criando interpretações a partir daquilo que vocês vão ler. Sabe? É isso que é autonomia intelectual. É isso que essa universidade aqui deveria prezar. Mas ela, na verdade, faz o oposto. Ela impõe as pessoas a reproduzir aquilo que os outros já falaram. E, sobretudo, aquilo que os europeus já falaram. É essa que eu quero que a gente encaixe como diferença.